Palavra de salvação, somente o céu tem pra dar. Por isso meu coração se abre para escutar. Por mais difícil que seja seguir, tua palavra queremos ouvir. Por mais difícil de se praticar, tua palavra queremos guardar. Palavra de salvação, somente o céu tem pra dar. Por isso meu coração se abre para escutar. Estamos de volta com o nosso segundo bloco do nosso programa Palavra que Liberta, neste momento em que nós refletimos sobre a Palavra de Deus que a liturgia de hoje nos propõe. E hoje também a igreja celebra a memória de São Vicente de Paulo. São Vicente de Paulo, que é um santo que é para todos nós na igreja exemplo de caridade, de dedicação e de compromisso com o reino de Deus. Podemos dizer que aquele trecho do evangelista São Mateus, lá no capítulo 22, versículos do 37 ao 39, traz uma síntese do que São Vicente de Paulo viveu. Amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, e amar o seu próximo como a ti mesmo. São Vicente de Paulo nasceu na Aquitânia, na França, no ano de 1581. E no tempo de São Vicente de Paulo, a França era uma potência. Porém, a França convivia com muitas realidades tristes. Crianças abandonadas, prostitutas, pobreza e também muitas situações de revoluções e de guerras. São Vicente de Paulo foi um grande sacerdote. Ele foi gerado numa família pobre e religiosa. E ele nunca ficou de braços cruzados, mas sempre se deixou mover pelo espírito de amor. Como padre, São Vicente de Paulo trabalhou numa paróquia onde conviveu com as misérias materiais e morais. E esta experiência abriu para São Vicente de Paulo as obras da fé. Numa viagem, São Vicente de Paulo foi preso. E com grande humildade, ele viveu na escravidão até convencer o seu patrão para que o libertasse, depois de 2 anos. E a partir disso, São Vicente de Paulo iniciou a reforma do clero, as obras assistenciais e também a sua luta contra a heresia do jansenismo, que esfriava a fé do povo e estragava com o seu rigorismo irracional. São Vicente de Paulo também fundou a Congregação da Missão, as Lazaristas, e unido a Santa Luísa de Marilac, edificou as Filhas da Caridade, as Irmãs Vicentinas. São Vicente de Paulo sabia muito bem convencer a todas as pessoas de posse a aderirem ao seu projeto de caridade, sem usar forças ou apelar, mas com a força do seu coração. São Vicente de Paulo faleceu em 27 de setembro do ano de 1660. Este santo que hoje nós celebramos na liturgia da igreja é um exemplo a ser seguido por cada um de nós. São Vicente de Paulo, rogai por nós. E vamos agora à leitura do evangelho que a liturgia de hoje nos propõe, que está no Evangelho de São Lucas,
capítulo 9, versículos do 7º ao 9º. Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículos do 7º ao 9º. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou confuso, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido. Outros ainda que um dos antigos profetas havia ressuscitado. Então Herodes disse: Eu mandei cortar a cabeça de João. Quem será esse homem sobre quem ouço falar estas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, este trecho do Evangelho que a liturgia de hoje nos propõe constitui-se apenas de 3 versículos que narra a reação, a preocupação de Herodes diante da missão de Jesus que já se evidenciava ali nos arredores de Jerusalém, onde muitas pessoas já haviam feito a experiência do testemunho do amor de Cristo. Muitas pessoas já haviam tido a experiência de um encontro pessoal com Jesus, muitas curas acontecendo e ali com certeza os milagres de Jesus gerando entre toda a população do reino de Herodes aquele diálogo que sempre acontece de alguém que aparecia no meio deles e que se apresentava como o Filho de Deus, que se apresentava como aquele que veio trazer vida plena e vida em plenitude a todos aqueles que aderissem ao seu propósito e ao seu chamado de amor. Hoje, nós somos chamados a refletir também. Quais são as reações de cada um de nós diante da novidade de Jesus? E quais são as reações que o Evangelho de Cristo hoje provoca na nossa vida e também na vida de tantas pessoas que vivem conosco na nossa família, no nosso ambiente de trabalho? Quais são as reações que a palavra de Deus provoca em nossa sociedade diante deste mundo globalizado, marcado pela cultura do ter e do poder, que sufoca a cultura do ser e do viver? Nós somos chamados a pensar. Queremos, no dia de hoje, aderir ao projeto de Jesus. Queremos, no dia de hoje, pedir ao Espírito Santo de Deus que coloque no nosso coração um desejo profundo de a cada dia crescermos na nossa caminhada de fé e fazermos a experiência deste amor misericordioso de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos guia, que nos conduz, que nos traz paz, que nos ajuda a cada dia a vencermos tudo aquilo que nos impede de sermos melhores uns para os outros, tudo aquilo que nos impede de sermos bons pais de família, tudo aquilo que nos impede de sermos bons profissionais na nossa realidade profissional, tudo aquilo que nos impede de sermos um bom cristão e servidor de nosso Senhor Jesus Cristo na nossa caminhada de fé, na nossa vida de igreja e por onde quer que nós passemos durante a nossa existência aqui na terra. Queremos também no dia de hoje pedir a Jesus a graça de podermos, a cada dia, através do nosso testemunho autêntico, iluminar a realidade daquelas pessoas que muitas vezes reagem com indiferença, que muitas vezes reagem de forma até revoltosa, que muitas vezes reagem de um modo a rechaçar a palavra de Deus na sua vida, porque acha que o Evangelho de Cristo, dentro de tantas realidades de amor que propõe, muitas vezes se apresenta como um empecilho para que as pessoas possam obter o lucro, o poder, vantagens e tantas outras realidades que faz parte de uma cultura marcada pelo egocentrismo, marcada pelo individualismo.
Queremos pedir a Cristo no dia de hoje, à luz desta palavra que nós refletimos, a graça de sermos instrumentos deste amor, para que mais pessoas, ao fazerem conosco a experiência do amor de Cristo Jesus, possam também ter esse desejo de seguir o Cristo, de amá-lo, de honrá-lo. O Evangelho, a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, ela jamais será calada. E ela sempre irá provocar mudanças na vida daqueles que por ela se permitirem tocar. E é isso que nós somos chamados a fazer no dia de hoje. Deixarmos-nos tocar pela palavra de Deus. Deixarmos-nos vivenciar a cada dia a realidade do amor de Cristo que nos transforma, que nos liberta de tudo aquilo que nos escraviza, sobretudo da realidade do pecado. Queremos no dia de hoje pedir a nosso Senhor Jesus Cristo esta graça de sermos, a partir da sua palavra de amor, instrumentos de misericórdia, de bondade e sermos luzes na vida de todos os nossos irmãos e irmãs. Do que você precisa no dia de hoje, meu irmão e minha irmã? Qual é o chamado que Cristo te faz no dia de hoje? Vamos aderir a este chamado. Vamos dizer a nosso Senhor Jesus Cristo o nosso sim. Vamos dizer a Ele o quanto o amamos, mas não só com palavras, não só com preces, mas com a nossa vida. Que nós possamos, a cada dia, corresponder ao chamado bondoso que Cristo Jesus faz a mim e a você. Eis-nos aqui, Senhor, para fazer a sua vontade. Eis-nos aqui para sermos instrumentos da Tua paz, da Tua misericórdia e da Tua bondade. Cristo, quero ser instrumento de Tua paz e do Teu infinito amor. Onde houver ódio e rancor, que eu leve a concórdia, que eu leve o amor. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e Tua paz. Vamos ao nosso intervalo e já já retornamos com a bênção das famílias com o cônego Wilson e a consagração a Nossa Senhora.